mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais... Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz seja convosco. Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias para a gente estar lendo o que o Senhor Jesus vai estar falando nos nossos corações hoje. Vocês abram suas Bíblias no Salmo 111. Amém? Salmos 111. Acharam, igreja? Amém? Amém. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos o que delas se comprarem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justa. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que as praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse salmista, ele exalta a Deus, né? Todo o coração dele. E isso ocorre após ele, né, estar meditando lá nos grandes feitos, né, do Senhor Jesus que fez na vida dele. E Deus é grande e todas as obras de Deus, elas são incríveis, né? O Senhor, ele é misericordioso e fiel, né? Como o pastor estava falando aqui na oração agora, né? Que nós temos que ter temor no coração, porque quando nós temos temor no nosso coração, a palavra, ela é gravada dentro da gente. Quando a gente, né, tá ali pensando, a gente já lembra, não, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero andar nos caminhos dele, e eu quero estar vivendo a palavra dele, né? E que nós possamos estar fortalecendo nesse Salmo 111, todas as vezes que nós, né, que a gente lembrar de todos os feitos que Jesus faz na nossa vida, todas as maravilhas. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. As palmas eu louvo ao Senhor. Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Vamos lá com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força.
força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Vamos lá então. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Celebra ao Rei. Quem está feliz com Jesus, aplauda Ele bem forte. Pergunte para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você está celebrando? Dá uma agitadinha nele aí, pergunta se está vivo aí, irmão. Tá? Amém? Sai do seu lugar, cumprimente aí umas 3 pessoas, 4, diga para ele que bom que você veio, que a paz esteja convosco, Deus te abençoe, Deus te encha do Espírito Santo, seja cheio do Senhor, aleluia. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. E aí? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh Senhor, nós somos teus filhos, Deus. Antes de nascer, escolhido foi, por meu nome me chamou. De novo nascer em sua família, o seu sangue me comprou. Vamos lá então. Eu não sou mais escravo
não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aí, aplauda ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tuas mãos, nós vamos consagrar a Deus, como a Bíblia manda, assim nós queremos fazer. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar, meu Deus, em tua presença, meu Deus, os dizimistas e os ofertantes da tua casa. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor abrirá a janela dos céus. O Senhor trará tuas bênçãos sem medida sobre a vida dessa pessoa. Senhor, isso não é palavra de homem. O homem fala, falha, não cumpre o que diz, mas tua palavra não. O Senhor mesmo disse que ela não tornará atrás vazia, ela vai prosperar no que ela foi enviada. Então, meu Deus, se está escrito, trazer os dízimos à casa do Senhor, ó Deus, para que haja bênçãos sobre a tua casa, e serão abençoados. Então, meu Deus, que essa palavra abençoado, ela quebre as maldições na vida financeira. Ó Deus, por onde Satanás entrou para colocar miséria, sofrimento, tristeza na vida financeira, ó Deus, por causa da bênção do Senhor, seja repreendido agora, porque o Senhor diz que vai repreender o devorador, e a tua palavra também diz que o Senhor vai abrir a janela, e as bênçãos do Senhor estarão sobre a vida deste homem e dessa mulher. Também quero orar, meu Deus, pelas ofertas, porque está escrito, meu Deus, que a oferta é como uma semente, que se planta em uma boa terra, nesse altar, em cima do altar, aonde, meu Deus, o altar é maior do que tudo, é maior do que as ofertas, maior do que tudo, porque tudo isso por Ele é consagrado. Então nós oramos ao Senhor em cima desse altar, e abençoamos essa oferta dessa noite, que esse irmão, essa irmã vai fazer de livre e de espontânea vontade, porque aqui entra o amor e a fé, não por obrigação, mas por amor e pela fé, semeando a semente em uma boa terra, aonde os frutos, a multiplicação, a bênção do Senhor, sem medida, sobre a vida desse homem e dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você for dizimar ou ofertar, faça em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus, amém? Eu quero chamar o irmão Claudemir aqui, aleluia. Ele é o pastor dessa noite, né? O pregador dessa noite. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, tio, meu irmão. Amém, irmãos? Paz seja convosco. Glória a Deus, né, irmãos? É uma grande satisfação estarmos aqui na casa do Senhor nosso Deus, porque Ele é o melhor lugar a qual você possa estar, irmãos, é na casa do Senhor nosso Deus. Se nós estamos aqui, é sinal que nós acordamos, Deus nos deu mais um dia de vida,
Deus nos deu mais um dia de saúde. Nós tivemos saúde durante o dia todo, e aqui estamos para adorar o nome dele. Olha que coisa, olha que privilégio Deus te deu no dia de hoje. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele vai te dar esse privilégio por muitos e muitos anos. Nós vamos estar aqui para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, abre comigo a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, e o verso de número 1 em diante. Amém, irmãos? Os irmãos acharam? Livro de Lucas, capítulo de número 5, e o verso de número 1 em diante. Se você achou, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor juntos? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante se farás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada de eu orar aqui, eu quero falar algo para os irmãos. Estava eu ali no fundo, orando, e eu oro, irmãos, e eu prestava atenção nas palavras ao qual o pastor estava orando. Ele estava orando aqui para os dízimos e para as ofertas. Ele falou aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção igual eu prestei, que a palavra do Senhor não volta para trás vazia. Olha que coisa interessante. Presta atenção, a palavra do Senhor, ela não volta para trás vazia, antes que se cumpra o que foi dito. Glória a Deus. Quem crê, quem acredita? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, leve o teu pensamento a Deus. Se possível, clame a Ele mais um pouco. Fale com Ele da tua forma, da tua maneira. Porque, irmãos, também a palavra do Senhor diz assim: aonde estiver 2 ou 3, ali eu também estarei. E isso quer dizer que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Então isso também quer dizer que aonde o Espírito Santo se habita, algo acontece. Então nós temos
nós temos por obrigação de sentir a presença dele. Mas por quê? A palavra de Deus também fala que nós, o meu corpo e o teu corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que ele se habita em mim e em você. E se ele se habita em mim e em você, algo tem que acontecer na nossa vida. Não pode ficar do mesmo jeito e da mesma forma. Senhor meu Deus, ó Pai, nesse instante, Senhor, neste momento, Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te glorifico, Pai. Oh meu Deus, como Tu és um Deus grandioso, como Tu és, ó Pai, um Deus poderoso, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, neste momento, Pai, e o Senhor venha crescer, Senhor, na minha vida, Pai, porque de mim, Senhor, eu não tenho nada, Pai, mas eu tenho a total certeza que o Teu Espírito Santo, que habita, Senhor, na minha vida, sim, o Teu Espírito Santo tem algo, tem uma palavra para mim e para esta igreja, Senhor, oh Pai, assim como também eu tenho a certeza que o Teu Espírito Santo caminha neste lugar, porque assim diz a Tua palavra, onde tiver 2 ou 3 ali também o Senhor estaria. Então, Pai, algo tem que acontecer, e já está acontecendo desde o começo, Pai, do culto, da nossa oração, Senhor. Então, Pai, eu coloco, Senhor, eu entrego, Senhor, a vida de cada um, ó Pai, que aqui está, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e também, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo, Senhor, pela internet, Senhor, ali nos assistindo, Senhor, eu também coloco diante da Tua presença, Pai, todos eles, Senhor, para que somente venha acontecer, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor, assim como aconteceu aqui, Senhor, nesse texto, Pai, a qual eu li, aconteceu tudo segundo a Tua vontade, Pai, que assim também venha acontecer aqui nos dias de hoje, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Então eu entrego, Senhor, cada um que aqui está, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e peço, Pai, fala conosco, Senhor, fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mais aqui no final, vocês vão entender o porquê que eu falei aqui, que eu fiz aqui um pequeno comentário em cima da oração a qual o pastor estava aqui fazendo, que a palavra do Senhor não volta atrás vazia. Logo aqui no final você vai entender o porquê que eu falei isso. Irmãos, vamos entrar aqui no texto. Aqui, o texto aqui, ele é chamado, aqui no texto da minha Bíblia, fala o chamado dos primeiros discípulos, mas em algumas Bíblias fala da pesca maravilhosa. Quando nós falamos em algo maravilhoso, porque é algo melhor do que bom, é algo maravilhoso. Então isso quer dizer que estar na presença do Senhor é algo maravilhoso, é melhor do que bom, é maravilhoso estar na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu quero que você entenda aqui uma coisa junto comigo nessa noite. Eu estudei essa palavra hoje à tarde, ontem e antes de ontem, eu venho estudando ela. E Deus vem falando comigo, irmãos, e aqui fala aqui no verso de número 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, olha que coisa interessante, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, por onde ele caminhava, ali seguia ali uma grande multidão. O ensinamento dele, irmãos, olha qual foi a honra das pessoas que viveram naquele momento, que puderam ouvir as palavras saindo da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento de sabedorias, eram palavras sábias. Então por isso que as pessoas o apertavam, pessoas queriam ouvir ali, pessoas necessitavam de ouvir a palavra que saía da boca dele. Então aqui fala que ele estava ali junto a esse lago. O interessante, irmãos, e ele viu estar ali 2 barcos. E o interessante é que ele entra num barco de Simão Pedro, e ele fala com Simão Pedro. Ele pede para afastar esse barco um pouco, ele assenta ali e começa a ensinar aquele povo.
E após, irmãos, ele a ensinar aquele povo, ele também fala outra vez com Simão: afasta-te esse barco, leva esse barco para a parte mais funda, para o mar alto, para a parte mais funda. Irmãos, nós vemos aqui que esses homens eram pescadores. Eles tinham ali uma profissão, eram pescadores. Da mesma forma qual eu tenho a minha profissão e você tem a sua profissão. Isso quer dizer que na minha profissão eu me considero bom naquilo que eu faço. Eu também tenho certeza que você também se considera bom naquilo que você faz, na tua profissão. E automaticamente aqui Pedro era um bom pescador. Ele se considerava bom na profissão dele. Irmãos, mas nem todo dia é o dia que vai dar tudo certo. Na nossa vida tem dias que não vai dar certo. No meu trabalho tem dias que não dá nada certo. Tem dia que começa a dar errado desde cedo, vai dando errado até a tardezinha. E não foi diferente aqui com esses homens. Eles pescaram ali, vamos dizer, pescaram ali a noite inteira e nada conseguiram apanhar. Irmãos, uma coisa que eu tenho aqui comigo, eles viviam da pesca, eles pescavam para comer, para sobreviver. Mas isso também não quer dizer que eles necessitavam de trazer o peixe daquele dia para comer naquele dia. Certamente eles teriam que ter ali uma reserva. Assim é conosco. Nós temos ali uma despensa ali na nossa casa. O armário sempre tem que estar cheio. Quando o armário começa a esvaziar, lá em casa é assim, o João fala assim: papai, o armário está ficando vazio. Aí é sinal que tem que ir no mercado. É sinal que precisamos encher a despensa. E também automaticamente eu penso comigo, então, que também era assim com aqueles homens. Estavam acabando ali, então eles foram pescar para que mantesse ali a necessidade deles. Eles pelejaram e nada, e não saiu nada ali naquela noite. Mas o mais importante, irmãos, o mais importante dessa história, que vem um homem que no meu olhar e no teu olhar, pela nossa mente humana, Jesus Cristo, ele sabia, lógico que ele sabia. Se fosse eu que tivesse chegado lá naquele momento, entrasse no barco daquele homem de Simão Pedro e pregasse ele a palavra, será que eu iria saber que ele trabalhou a noite inteira e nada havia apanhado? Mas Jesus sabia. Isso quer dizer que ele olha para a minha vida, ele me conhece. E da mesma forma que ele me conhece, ele também te conhece. Então ele é conhecedor da minha vida e da tua vida. Irmãos, Deus, lá no livro de Gênesis, acho que é capítulo 12, se não me engano, ele olhou para Abraão e viu o quê? Uma nação. Agora, da mesma forma, ele olha para você, ele vai ver o quê? Você acha que Deus ele vê somente a tua face, somente o teu rosto? Não, ele vê coisas além da tua imaginação. Ele vai ver a tua quinta, sexta geração. Assim como ele olhou ali para Abraão, ele viu ali uma nação. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe do que nós necessitamos e sabe do que nós precisamos. Ele olha para mim e para você. Ele sabe se estamos andando correto diante a lei dele ou não. De Deus não dá para esconder nada, irmãos. Escondemos dos homens, mas de Deus não se esconde nada. De Deus não se esconde nada, irmãos. Ele olha, ele consegue enxergar através daquela montanha. Eu olho para você, eu consigo ver somente o teu rosto. Eu não sei o que passa dentro do teu coração. Você não sabe o que passa dentro do meu coração. Você não sabe qual é a minha necessidade. Você não sabe do que eu tenho passado. Você não sabe como é a minha casa. Você não conhece a minha casa. Você não conhece a minha vida. Eu também não conheço a tua casa, não conheço a tua vida. E também não quero conhecer, porque eu tomo conta muito bem da minha vida. Da vida dos outros eu não tomo conta. Quem toma conta é Deus. Ele cuida de mim e cuida também de você. Ele sabe do que você necessita. E Simão, irmãos, ele faz o quê? Ele obedece. Ele obedece à palavra de Jesus Cristo. Ele toca o barco dele para a parte mais funda. Ele faz ali a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, estamos fazendo a vontade de
Jesus? Estamos, irmãos? Às vezes é a hora de dar uma refletida, uma hora de parar e pensar e colocar a nossa vida diante. É igual você chegar assim e olhar assim para o espelho, você vai ver você mesmo. Aí é a hora de nós fazermos uma análise a nós mesmos, para ver o que nós estamos fazendo, se estamos obedecendo os mandamentos do Senhor nosso Deus. E Pedro, ele simplesmente, ele obedece, ele toca ali o barco ali para a parte mais funda, e então Jesus fala para ele lançar a rede de novo, para tentar pescar. Mas ele podia assim pensar: Senhor, mas pesquei a noite toda, eu emprestei o barco meu aqui para o senhor entrou, pegou, eu trouxe o barco aqui para a parte mais funda, mas eu já trabalhei a noite inteira, eu não consegui nada, não tem peixe aqui nesse lugar, vamos dizer assim. Irmãos, mas olha que coisa interessante, olha como é o trabalhar de Deus na nossa vida, pela experiência daqueles homens, era o que eles sabiam fazer, eles sabiam pescar, e pescaram a noite inteira, não pegaram uma sequer lambari. Aí chega ali um homem assim, do nada assim, chega ali, traz ali umas palavras bonitas ali, porque eu não estava lá, mas eu tenho certeza que Jesus falou umas palavras bonitas ali, porque com certeza ele fez uma pregação ali linda, coisa fora de base, tremenda, e o povo se ajuntava ali em volta dele. Aí ele vai e manda aquele homem tocar o barco lá, e depois ele manda lançar a rede de novo. Irmãos, Deus ele tem falado tanto conosco, dado cada chacoalhão em nós, e às vezes parece que nós chacoalhamos só e paramos no mesmo lugar, não tomamos a atitude nenhuma. Nós temos que ter atitude, o homem tem que ter atitude, a mulher tem que ter atitude, o homem de Deus. Pedro aqui, ele fez, Jesus era para jogar a rede lá, Senhor, ele diz assim com essas palavras: Senhor, havemos pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando, e eu vou lançar a rede, e automaticamente ele lança aquela rede, e acontece que ele fica surpreso, ele se surpreende pelo resultado. Da mesma forma é na nossa vida, quando nós nos aprofundamos mais em Deus, aprofundamos mais na palavra dEle, em conhecer Ele, em conhecer a palavra dEle, nós nos surpreendemos com o resultado que isso nós vamos colher. Quando nós nos achegamos mais diante dEle, Ele também vai se achegar mais diante de nós. Quando nós buscamos mais Ele, quando nós oramos, irmãos, olha aí uma oportunidade. Esses dias dessa campanha, dessa oração que o irmão Gustavo o pastor falou, Gustavo está colocando lá no grupo. Olha a oportunidade de você se achegar mais diante de Deus. Ali fala que é para orar pelo menos 15 minutos. E às vezes parece difícil pra caramba, né? Orar 15 minutos, né? Mas para nós pegar o carro aqui e andar em 1 hora, 2 horas de carro, é coisa facinho. Isso nós não achamos dificuldade de hora nenhuma. E ali fala também do jejum, jejuar ali algumas horas, é difícil. Eu estou com uma fome, eu não vou aguentar ficar ali umas 4, 5 horas sem comer nada. E esquecemos que a Bíblia nos fala claramente que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia. E depois disso que aconteceu, ele foi tentado pelo diabo. Com aquela fome que ele saiu lá daquele lugar, o diabo vem e coloca aqui tanto de pão ali perto dele. Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, é coisa grandiosa, aleluia. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Então são coisas que nós deixamos de fazer para Deus, que lá no final vai fazer uma grande diferença. Pedro, ele obedeceu, ele lançou a rede e saiu com a rede cheia. E a Bíblia fala aqui que a rede quase se rasgava. Irmãos,
Aqueles homens eram acostumados a pescar, eles batiam lá uma rede, saíam um tanto de peixe, colocavam num barco e iam embora, e assim é o que acontecia. Hoje, naquele dia foi diferente, da mesma forma, irmãos, hoje tem que ser um dia, tem que ser uma noite diferente na tua vida e também na minha vida. Se nós não fazemos aproveito da oportunidade a qual Deus tem nos dado de estar na casa dele, de mais um dia de vida, temos que tirar proveito disso. E Pedro então, ele começa fazendo aquela força para puxar aquele tanto de peixe. E rapaz, não vai caber aqui nesse barco, a bênção foi grande demais que não vai caber. Irmãos, o que Deus tem para você é coisa grande, não é coisa pequena, é coisa grande. É coisa grande que Deus tem para mim e para você. Mas como assim, irmãos? Olha a tua volta. Deus criou tudo que você vê, tudo é dele, tudo é dele. Nós apenas usamos enquanto estamos aqui nessa terra. Irmãos, eu tenho ali um carro, sabe que aquele carro é meu? Se eu morrer, vai caber comigo no caixão para me levar para onde eu for? Não vai caber, ele vai ficar, entendeu? Aí, se automaticamente ele fica ali para o meu filho, aí você acha que ele também não vai levar com ele, vai ficar para o neto, para o bisneto, e assim por diante. Ele nunca vai, então é coisa terrena. O que é daqui da terra vai ficar aqui na terra. Então nós não vamos levar nada daqui, nós apenas usamos. Ah, irmãos, mas eu pelejo, não consigo, a vida parece que não vai, eu não consigo ser próspero, eu não consigo caminhar. Mas o que está acontecendo de errado? Tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. A Bíblia fala assim: trazei o tesouro na casa do Senhor, para que haja mantimento na tua casa. Tem algo errado, tem algo errado. Irmãos, eu fiquei impressionante aqui quando o pastor aqui chamou o Tarso aqui para orar por ele aqui e dar para ele aqui os parabéns. E depois o Tarso contou. Aí nós ainda comentamos, não sei aonde que nós ainda eu na pisa ali um comentário. Irmão, sabe por que isso acontece? Mas às vezes ninguém consegue ver o preço que ele paga, bate daquele Porto Alegre aqui todos os cultos. Enfrenta aí essa marcha para Jesus sozinho aí, de peito aberto, e vai e faz. Enfrenta aí quantos e quantos eventos, vai e faz. Aí o irmão é abençoado, e eu não sou, porque eu não estou fazendo. É muito bem claro assim, porque eu não estou fazendo. A porta está aberta, mas nós temos que fazer. A obra de Deus nessa terra é para trabalhar. Deus, ele precisa de trabalhadores, ele quer trabalhadores, ele quer homens. Irmão, se você ver, eu vou chegar aqui, Pedro. Você acha que foi por acaso que ele entrou ali no barco de Pedro? Não, de maneira nenhuma. Ele sabia, ele da mesma forma como Deus olhou para Abraão e viu uma nação lá na frente, ele olhou para Pedro também e viu. Se você for lá no livro de Atos, acho que é o verso de número 2, se não falha a minha mente, você vai ver ali, o fruto a qual Pedro deu. Então ele deu fruto, irmãos. E nós temos dado fruto para Deus aonde? Aonde está o nosso fruto? O que nós temos para apresentar para Deus? Se Jesus voltar hoje e nós formos lá embora, vai chegar o dia do julgamento. A Bíblia fala que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E vai ser ali exposto ali. Qual é a obra que eu tenho para apresentar ali diante dele naquele dia? Qual é a obra que você tem para apresentar diante dele naquele dia? Da mesma forma que Pedro foi escolhido, você também foi escolhido. Só que muda um pouco o quadro e a situação. Pedro era um homem pescador. Pedro, ele teve o privilégio de viver na época de Jesus Cristo. Ele olhou, ele contemplou com os olhos dele. Eu não. Nós vivemos na época de hoje. Nós não vemos a Cristo, mas nós sentimos o Espírito Santo. Porque assim diz a palavra dele, que ele ia para o Pai preparar lugar para mim e para você. Isso quer dizer que automaticamente, se eu e você permanecer na presença dele, nós vamos também morar junto com ele. Essa é a promessa dele na tua vida. Você quer a coisa melhor do que isso? Dinheiro nenhum no mundo vai pagar a tua salvação. Outra coisa, meus irmãos, que eu prestei atenção no que o pastor falava aqui, antes da oração, de Lázaro e rico. Se o dinheiro pudesse comprar a salvação, aquele rico jamais iria para o inferno. Jamais iria.
Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Então Deus, ele olha e ele vê. Ele sabia que Pedro ia dar fruto lá na frente. Ah, mas aí você pensa assim, mas Pedro negou Cristo. Negou sim. Eu sei que ele negou Cristo. Eu sei, está escrito na palavra de Deus, ele negou. Mas o porquê? Porque ele ainda não era um homem bem convertido. Mas depois houve ali uma real conversão. Às vezes o que acontece nos dias de hoje? Tem muitas igrejas que estão cheias. Um tal de... irmãos, me perdoa a palavra, um tal de esquenta-banco que dá medo de ver. Pessoas que não têm ali uma real conversão ainda. Quando nós temos uma real conversão, as coisas têm que mudar. Mas como assim? Irmãos, olha, Saulo de Tarso era um homem perverso, um homem que fazia tudo contra os preceitos de Deus, fazia tudo contra o que a lei de Deus aprovava. Ele perseguia, ele matava, ele batia, ele questionava. Se não falha a minha mente, Estevão não foi morto amando dele, pastor? E quem é Estevão? Estevão era um diácono, um homem ali abençoado. Mas ele foi morto amando de Saulo de Tarso. Só que Deus, irmãos, quando Saulo teve ali um real encontro com Jesus Cristo, as coisas mudou. Ele realmente se converteu naquele momento. Ele passou a pensar de uma outra forma, de uma outra maneira. E tem que ser assim na nossa vida, irmãos. Tem que ser assim na nossa vida. Deus sabia. Por isso que eu falei para você no começo que a palavra do Senhor não volta para trás vazia. Eu quero ler aqui para você ver, irmãos. Ó. Aqui no verso de número 10, no finalzinho aqui do verso de número 10, diz assim: não temas, de agora em diante se farás pescador de homens. Aí se você for ver lá no livro de Atos, verso de número, capítulo, Atos 2, do 37 ao 41, você vê ali que ali no final, após ali uma palavra e uma pregação de Pedro, foram quase 3.000 almas se convertidas naquele dia. Então ele deu um fruto. E mais adiante um pouquinho você vai ver também lá na frente que foram mais 4.000. Então foi um total de, vamos dizer, 3 com 4 daria 7. E nós, sabe que nós temos uns dois ou três? Sabe que nós conseguimos converter uns 2 ou 3 durante toda a nossa caminhada? Irmãos, deve ter aí em torno de uns 10 anos de crente. E eu estou em falta com Deus, porque até agora não converti ninguém, irmão. Eu estou em falta com Ele. Eu acho que não só eu, nós estamos em falta com Ele, que Ele manda nós pregar a palavra, e às vezes nós não pregamos. Lugar bom para pregar a palavra é no nosso trabalho, naquela hora do almoço, na hora do café. Essa é uma hora boa de pregar a palavra. Eu falei que semana passada que eu prego para o pessoal que trabalha comigo. Quando eu viro as costas, eu vejo ali uma risadinha. A gente passa por motivo de caçoada. Mas quem convence um homem do pecado não vai ser eu nem você. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós temos que falar e pregar mesmo, irmãos. Então, irmãos, aqui o que acontece, o mais interessante que eu quero falar aqui para os irmãos, olha, para você ver, olha, a visão a qual tem Jesus, a qual tem Deus. Ele olha, ele conhece, sabe tudo o que está para acontecer. Ele viu ali que ali tinha 2 barcos. Entrou no barco de Simão, porque sabia que lá na frente Simão ia dar fruto. Ele ia colher ali os frutos. E automaticamente ele faz ali aquela pesca ali maravilhosa. Irmão, se Jesus quisesse abençoar somente Simão, a pesca teria sido menor um pouco do que foi. A pesca foi uma pesca gigantesca. Isso quer dizer que ele também queria abençoar o outro barco, e foi o que aconteceu. O barco de Pedro não iria dar conta de transportar aquela carga de peixe até a praia. Aí chamaram-se os outros, o outro barco, os seus companheiros. E a Bíblia fala
que encheram ambos os barcos, que eles quase iam a pique, o quê? Quase afundavam. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu buscar, Deus vai não só me abençoar, como também vai abençoar a minha casa, vai abençoar os meus. Da mesma forma que, vamos supor que na tua família só tem você de crente, e só você está buscando por todo mundo. Deus ele abrange todo mundo, ele abraça todo mundo, ele abençoa todo mundo, por causa de você. Ele abençoou a Pedro e os companheiros dele também, do outro barco. Deus, ele sempre dá mais do que nós precisamos. Ah, mas por que, irmão? Olha, por que não? Vamos ler ali 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver o que fala ali em 2 Reis, capítulo 4, irmãos. Você coloca mais, Marcos, por favor. É o milagre, irmãos, o milagre do azeite daquela viúva. Olha lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Se tivesse mais vasilha lá, ia encher. Ia ou não, irmãos? E o que você acha? Você acha que somente esse azeite, com essas vasilhas aqui, a Bíblia não fala quantas vasilhas foi, e eu também não sei quantas vasilhas ela encheu ali. Você acha que com essa quantidade de azeite que ela conseguiu ali encher, com uma simples botijinha assim pequenininha, não é milagre de Deus, irmãos? Aleluia. Se acontece isso na vida daquela mulher, por que não pode acontecer um milagre na tua vida? Não digo que você vai precisar do azeite, mas nós necessitamos de tantas outras coisas. E Deus faz o milagre. Aí então ela volta lá àquele homem e fala, e conta para aquele homem o que aconteceu. E o que Eliseu fala para ela: vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Quer dizer que sobrou muita coisa, né? Que era para ela viver do resto. Irmãos, às vezes nós vemos assim o irmão da direita ser abençoado, da esquerda ser abençoado, e pensamos assim: por quê? Por que para mim não vem nada? Por que para mim não acontece nada? Mas esquecemos de ver o preço que o irmão paga e o preço que a irmã paga. Então por isso que acontece. Então olha que coisa interessante em nossas vidas, irmãos. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, irmãos. Olha uma coisa interessante que fala também lá em Romanos 11, 36, olha que coisa interessante que está escrito no livro de Romanos 11, 36. Olha, irmãos, presta bastante atenção. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas
as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu vou repetir para ver se os irmãos entenderam a importância desse versículo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente e amém. Você acha que ele fez aqui esse milagre aqui para Pedro dessa pesca para engrandecer quem? A Pedro? De maneira nenhuma. Ele fez para engrandecer o nome dele, porque é dele, para ele eternamente e amém. A glória é dele, não é minha e não é sua, é dele, é dele. E de maneira alguma vai ser diferente na tua vida, se você acreditar nele. Glória a Deus. Irmãos, eu recebo, irmãos, essa palavra em nome de Jesus. Eu tenho a total certeza que a tua rede vai sair cheia. Irmãos, uma outra coisa que o mais também interessante dessa parte aqui da rede, que ele pede para eles ir para o mar alto, para a parte mais funda. Eu comecei a imaginar, por que será? Ele podia trazer os peixes aqui na beirinha, mas eu pensei, se ele passasse a rede naquela beirinha, a rede podia enroscar em alguma coisa, e rasgar a rede, aí a bênção não ia vir. Então lá na parte mais funda, a rede andou livremente e saiu cheia de peixe. O trabalhar é dele, não é para ele, a coisa é grandiosa, é dele. Eu fico, às vezes, até meio abobado de ver o que Deus tem feito na vida do povo dele. Eu começo a ler a Bíblia e vejo, olha, o Senhor fez tanta coisa lá, e tem feito tantas coisas aqui nos dias de hoje. Irmãos, eu em particular, eu sou grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e na minha casa. Eu tenho razão para glorificar o nome dEle. Eu tenho razão para estar na casa dEle, para exaltar o nome dEle. Porque o que Ele fez, irmãos, olha, da mesma forma que Ele passou aqui, essa rede saiu cheia de peixe, Ele também, eu quero dizer para você que Ele passou a rede lá fora, lá no mundo, e pegou ali o irmão Claudemir, e trouxe ele de volta, depois ele aqui em cima do púlpito para pregar para você. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. É por isso, irmão, por isso que aqui, lá no tema dessa campanha lá de oração, fala para orar pelos desviados, aqueles que estão afastados do Senhor. Então, irmãos, olha que essa palavra, ela venha servir para você de encorajamento. O que eu falei para você, que você use essa rede, que você não abandone a rede, que você use essa rede para você passar lá e trazer. Eu tenho certeza que ao findar dessa campanha, não sei quando vai terminar essa campanha, que Deus vai trazer pessoas que estavam desviadas, vai trazer para dentro da casa dele. Os perdidos, é lógico, os perdidos também, com certeza, porque a honra é dele, a glória é dele. Então tudo foi feito para ele. E se no decorrer desse meio tempo que da campanha, aqueles que estão ali participando, a hora que vê ali entrando pessoas que estavam muito tempo longe da igreja, nós tenhamos a adorar a Ele e não falar que foi pela tua oração, jamais. Foi pela honra dele e para a glória dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica, irmão, com essa palavra no seu coração. E eu quero agradecer, irmãos, essa rica oportunidade em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
sempre. Profundas riquezas, o saber e o conhecer quão insondáveis seus juízos e os seus Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é como o irmão pregou. A palavra do Senhor não torna atrás vazia. E foi justamente isso que aconteceu. Não foi? O que Jesus falou para Pedro? Vai, lança a rede. E Pedro, o que ele mesmo fala? Senhor, eu já pesquei a noite toda, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E qual foi o resultado? Foi uma grande quantidade de peixe, porque ele acreditou na palavra do Senhor, ele confiou na palavra do Senhor. Pedro, como homem, ele poderia duvidar,
Assim como uma pessoa pode duvidar do que a palavra de Deus fala também até hoje, nos dias de hoje. Mas Pedro não duvidou. Ele foi bem claro, ele disse: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Aqui acontecem duas coisas importantes. Primeiro, a palavra de Deus não torna atrás vazia. Segundo, dai e vos será dado. O que Pedro fez? Emprestou o barco dele para o Senhor. Ele poderia dizer não, né? Quando Jesus disse, pediu o barco emprestado para ele pregar, Pedro poderia dizer: não, Senhor, não vou não, já trabalhei o dia inteiro, estou cansado, vou guardar o barco e vou dormir, vou para casa e vou dormir. Mas simplesmente Pedro fez conforme a palavra do Senhor. E qual foi o resultado? Surpreendeu a todos eles. Irmãos, toda a glória seja dada a Deus. Mas que palavra abençoada, né? É palavra para trazer despertamento, para trazer fé, para que a gente possa, não importa se é 2000 e tantos anos que isso aconteceu, a Bíblia está dizendo que o Senhor é o mesmo. Ele não mudou, não vai mudar. Para quem viveu aquela época lá, que viveu os milagres do Senhor, e para quem vive hoje, para viver os milagres do Senhor, é a mesma coisa, irmãos. A única questão é a forma de crer, é a forma de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus fala. Então, se você crer e colocar em prática a palavra, o que a Bíblia diz? Ela não vai tornar vazia, ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Naquele momento que Jesus disse, ela foi enviada para Pedro para dizer o quê? Vai ao mar, lança a rede. Não foi? E Pedro disse assim: Senhor, segundo a tua palavra, foi, lançou a rede e prosperou. Assim é comigo, assim é com você. A única coisa aqui que eu vou dizer para você, que o diabo sempre vai tentar fazer, é o crente não acreditar na palavra, não crer naquilo que está escrito. Porque o dia que você não crê, ou eu não creio naquilo que está escrito, vou te dizer uma triste realidade para você: Deus está descompromissado em fazer na tua vida aquilo que Ele falou. Não vai fazer. Por quê? Primeiro, porque Deus é justiça e vela sobre a palavra dEle. Então, se eu estabeleço viver de acordo com a palavra de Deus, a justiça de Deus, pela sua palavra, vai se manifestar e vai fazer um milagre na minha vida, na minha casa, na minha vida financeira, né? É isso que Deus quer. Pessoas que acreditem aonde? Na sua palavra. Amém? Irmãos, pede para eles os envelopes lá dentro, desse aí. Irmãos, quem não pegou o projeto para 2023? Quem não pegou? Amém? Pega comigo aqui, faz favor. Ou um diácono entrega ali para eles. Você vai escrever aqui, já está tudo relatado aqui para você. Como você vai fazer, tá certo? Você vai colocar aqui, vai trazer, depositar aqui nessa caixa, e nós vamos estar orando esses dias todos de culto, né? E depois também, nos dias que a gente vai estar fazendo a oração aqui, aonde a gente vai estar orando para cada mês do ano. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não, tem mais dentro do... Só tem 4? Era mais de 50?